Aleluia. Somente crer, tudo é possível. Pai de misericórdia, estamos agradecidos, Senhor, nesta noite, por mais um dia, mais um mês que passamos na Tua presença. Obrigado, Senhor. Usa nós nesta noite, unge o ouvido dos meus irmãos e também os meus lábios, Senhor, para que somente a Sua palavra possa ser proferida nesta noite. Abençoa, Senhor, cada coração, cada vida, cada visitante que saiu de seu lar, de sua igreja, para estar conosco. Que o Senhor recompense cada um, ó Pai, pois nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Uma boa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, a todos os nossos irmãos, aos visitantes, aos domésticos, né? Todos vocês são bem-vindos em nosso meio, né? São muito bem-vindos. Nós vamos ler a palavra, Apocalipse, capítulo 5. Aqueles que podem, né, coloque-se de pé em reverência à leitura das Escrituras Sagradas. E após a Escritura nós teremos aí um louvor cantado pelo Conjunto da Fé, de Alta Floresta, né? Gostaria de falar um pouco nesta noite sobre a redenção. Vamos ver o nosso tempo, se nós conseguimos trazer algo para vocês. Apocalipse capítulo 5, do verso 1 até o versículo 6. E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores.
Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono, e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Amém. Que o Senhor acrescente a leitura de sua palavra. Sentai-vos, irmãos, e vamos... Como que é o nome do hino, irmão Wilson? É Aquele Dia no Calvário, né? Morreu Jesus, Filho de Deus, grande amor ao homem ofertou, e sempre o pecador, dando vida, paz, perdão, liberdade pra viver. O caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe a redenção e mostrou o grande amor do Salvador. Sempre
abrir o caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. Lá no Calvário se abrir o caminho que levou novamente o homem à presença de Deus. Dia glorioso que nos trouxe redenção e mostrou o grande amor do Salvador. E mostrou o grande amor do Salvador. E mostrou o grande amor do Salvador. Graças a Deus. Ao vivo é assim mesmo, irmãos, né? Mas Deus gosta desse jeito, assim, feito de coração. Muito bom mesmo. Eu confesso que eu não escolhi o tema hoje por causa do hino, né? Eu estava lá em casa, de repente Deus me deu esta inspiração e deu tudo certo, né? Agora, falar um pouquinho sobre redenção, que para nós é a coisa mais importante que já aconteceu para nós. A queda, nossa queda, ela veio através de Adão e Eva, no jardim do Éden. Em Gênesis capítulo 2, nos versículos 16 e 17, Deus deu uma ordem para Adão. A palavra redimir quer dizer trazer de volta aquilo que foi perdido, restaurar, redimir. Deus deu a ordem para Adão. Eva ainda não tinha sido criada. Após Deus criar Adão do pó da terra, Ele deu esta ordem para Adão. Vocês vão ver, meus irmãos, vocês que acompanham pelo nosso canal na internet, o quão a ordem ou as ordens de Deus são importantes para os seus filhos. E desobedecendo estas ordens de Deus, o que isto causa para nós? Então Deus deu a ordem para Adão no verso 16: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora você que tem sua Bíblia, abra aí em Gênesis, neste capítulo, que eu quero mostrar para vocês o que realmente trouxe a queda para o homem.
Aí no versículo 17, Gênesis é bem no primeiro capítulo da Bíblia, no primeiro livro, segundo capítulo. No verso 17, você vai ver uma coisa tão tremenda, uma revelação que Deus nos traz através do profeta desta era. Olha só, mas da árvore, todos encontraram aí? Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora eu quero que vocês, irmãos, gravem esta última frase deste versículo: certamente morrerás. Amém? É a última frase do versículo 17 de Gênesis capítulo 2. Então esta foi a ordem que Deus deu para Adão. E através dessa ordem veio uma possível sentença, uma possível punição. E qual seria esta punição? A morte. A palavra morte quer dizer separação. Não vamos entrar detalhadamente nisso, mas a palavra morte quer dizer separação. Quando morremos, nos separamos deste corpo, a nossa alma se separa deste corpo, se separa desta dimensão, etc. Mas vamos observar o nosso tema, para vocês entenderem. No capítulo 3, observe Gênesis aí. No capítulo 3, aconteceu a queda. Veja que Deus não deu a advertência para Eva. Eva ainda não tinha sido criada, mas Deus deu a advertência para Eva. E quando Deus criou Eva, Adão disse assim: olha, Eva, é o seguinte, de todas as árvores aí nós podemos desfrutar, comer à vontade, livremente, mas daquela árvore lá não devemos nos aproximar dela. Eva, olha, Eva, vamos ficar de longe. Se a gente nem olhar para aquela árvore, nem se aproximar, nós não estamos em perigo. Então Adão passou a mensagem de Deus para Eva sobre aquilo. Mas aí, irmãos, Eva, a serpente, estava observando Eva, Adão e Eva. E quando Eva se separou de Adão por um momento, num lapso de tempo, Eva se separou de Adão no Éden, e a serpente chegou em Eva, irmãos. E aqui você vai encontrar, ó, nós vamos ler do verso 2, você está com a Bíblia aberta? Vamos estudar a palavra. E disse a mulher à serpente: olha, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem tocareis, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, veja bem, irmãos, preste atenção, o diabo através da serpente. Então a serpente disse à mulher, certamente, o que está escrito aí? Pode falar, irmãos. Volte a frase lá. E a serpente chega e traz 3 letras, né? O M, o A e o O. Então, irmãos, veja aonde o diabo derrubou Adão e Eva. É justamente em 3 letras que ele mudou da ordem que Deus tinha dado. Veja a palavra, o quão importante é a palavra. Hoje eles estão mudando versículos, capítulos inteiros da Bíblia. Não é verdade?
Mas a serpente derrubou Eva somente com 3 letras. Certamente não morrerás. Aí Eva deu atenção. Por que eu não vou morrer? Aí as pessoas vêm adiante do pregador, do pastor, e ele disse: não, irmãos, isso aí não tem nada a ver. Deus só quer o seu coração. E o corpo você pode dar para o diabo, Deus só quer o coração. É a mesma orientação que a serpente trouxe para Eva. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Teve um não atrás do morrerás. Aí Eva: como assim não morrereis? Prossegue no verso 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e abriu, e sereis como Deus. Olha o desejo de Eva, o ego. Ser como Deus? Eu quero. E sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, já era bonita, né? Árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos, e ambos conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Aqui o pecado entrou. Veja que um animal, uma cachorra, um cachorro, uma vaca, ele não precisa de roupas, não é verdade? Por quê? Porque a natureza não caiu em pecado. A natureza não caiu, a natureza permanece, irmãos, intacta com Deus. Mas a natureza está sofrendo as consequências do pecado do homem. O homem deveria valorizar a natureza. Nenhum animal morria, nenhum leão, nenhuma vaca, nenhuma galinha, nenhum animal morria para alimentar o homem antes daquele momento. Irmãos, lá na sentença, a natureza foi amaldiçoada, né, irmãos? Vamos aqui. Se não der para a gente terminar hoje, isso é ensinamento bíblico, isso é revelação da palavra. Se não dermos da gente avançar, vamos deixar para o próximo culto, porque eu quero o máximo disso aqui. Irmãos, aí no versículo 14, verso 13, 11 por aí, começa o julgamento. O primeiro julgamento que houve na terra começa aqui. Então Deus começa a interrogar os acusados. E Deus pergunta no verso 11: e Deus disse: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesseis? Então disse Adão: olha aí, Adão vai jogar a culpa na mulher. A mulher vai jogar a culpa na serpente. E a serpente parou nela, que ela não tinha mais quem jogar a culpa. Só estavam os 3 ali. E disse Adão: a mulher que me deste por companheiro. Adão não foi a mulher que ele escolheu. Adão foi o único marido que não teve escolha. O resto todo mundo teve, mas Adão não, foi Deus que fez para ele. Então Adão falou para Deus: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isto? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então disse o Senhor Deus, disse a serpente: porquanto fizeste isto, maldita será mais do que toda a besta, e mais do que todos os animais do campo,
e sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. A serpente até então falava, ela não conversou com Eva, e ela é um animal ereto, ela andava em pé, então ela recebeu a sentença de se tornar um animal rastejante. A partir dali ela se tornou um animal rastejante, e ela passou a comer pó todos os dias da vida dela, e ela anda sobre o ventre de todos os animais, é o animal mais baixo que tem. Esta foi a sentença da serpente. Irmãos, cada um ali, veja bem, a desobediência de Adão e Eva trouxe uma sentença para cada um. Cada um ganhou a sentença. E nós aqui, você e eu, nos perguntamos: evangelista, irmão William, aonde eu me enquadro nisso? Nós também caímos nesta sentença, através de Adão. Nós estamos nesta sentença. Você está nesta sentença. O que precisamos sair? Porque o pecado traz a morte. E se nós estamos no pecado, estamos na condenação dessa sentença. Mas se entrarmos em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? O que temos nesta hora é sair do pecado, da morte, da condenação e entrar em Cristo, entrar na redenção. Aí você entra na vida. É isso que queremos chegar. Esse é o nosso exercício, esse é o nosso objetivo. É expiar o pecado de nosso meio. É expiar a desobediência da palavra de nosso meio. É trazer o povo à obediência da palavra, porque a desobediência da palavra trouxe a morte para o mundo, e a obediência à palavra traz a vida para o mundo. Glória a Deus. A desobediência traz a morte, a obediência traz a vida. Amém? É isto aí. Olha, vamos continuar no julgamento. Aqui Deus começou a dar o julgamento à serpente. No verso 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora vai a sentença de você, irmã. Depois vai a minha, viu? Todos nós tivemos uma, mas vai a das irmãs agora, E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos. Não é? Você não estão nessa sentença? Estão. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Agora a mulher que quer dominar o marido, ela começa a desobedecer aqui, volta no mesmo caso de Eva com a serpente. É mais uma sentença, uma ordem, e através desta ordem, quebrando esta ordem, há mais punições aí. Agora vem a sentença dos homens, né, irmão? Os homens acharam que ia ficar ileso, mas vem aqui, verso 17: e Adão disse: portanto deste ouvidos à tua mulher, e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: não comerás dela. Olha aí quem foi amaldiçoado. Quem está lendo aí? Quem foi amaldiçoado? A natureza, a terra. A natureza. Irmãos, um parênteses aqui. Por que que Deus amaldiçoou? A maldição de Deus, Deus não podia amaldiçoar Adão, porque Adão era sopro de Deus. Adão, Deus soprou a vida, o zoe, a alma de Adão veio de Deus, e Deus soprou nas narinas de Adão a parte de Deus.
Você já está entendendo? Então Deus não podia amaldiçoar a si próprio. Se ele amaldiçoasse Adão, ele estava amaldiçoando a si próprio. E não tem como amaldiçoar a Deus. Então Deus desviou aquela maldição que ia para Adão e disse: maldita é a natureza por causa de ti. Maldita é a terra por causa de ti. Então, a partir dali, meus irmãos, os animais, as plantas passaram a morrer para nos dar a vida. Tudo que nós comemos é morto. Tudo que nós comemos precisa morrer. Então o homem deveria respeitar a natureza, deveria valorizar, porque ela está dando a vida para manter a vida do homem. E hoje nós temos os milhões e milhões e milhões de bois, frangos, porcos, que são abatidos em frigorífico dioturnamente, não para alimentar a fome, mas para alimentar a ganância do homem. Porque a natureza foi feita para alimentar o homem. Tinha um casal no Jardim do Éden, 2 pessoas. E Deus ordenou que a natureza alimentasse aquele casal. E a natureza alimentou aquele casal. Hoje nós temos 7 bilhões de pessoas na terra e ainda a natureza continua alimentando o homem. Ordem de Deus ela está cumprindo. A natureza alimenta. Hoje, irmãos, nós vamos parar por aqui, porque o tempo já está acabando. Não vai dar, mas eu não posso também passar direto. Nós temos, a natureza produz alimento suficiente para alimentar toda a população existente em cima da terra. Um cientista uma vez me fez essa pergunta. Ele disse assim: irmão, Deus não ama seu povo? Lá em Juína, num hotel. Eu falei: como assim, irmão? Ele falou: Deus não ama seu povo. Por quê? Ele falou: se Deus amasse seu povo, Ele não deixaria. Hoje cerca de 7.000 pessoas morrem ao dia, ou de fome, ou de doenças relacionadas à fome. E ele me perguntou: então Deus não ama o seu povo? Eu falei: irmão, eu vou te fazer uma pergunta, caro doutor, para te responder a sua. Se você tiver a resposta da pergunta que eu vou te fazer, eu tenho a resposta da sua pergunta. Eu contei isso para ele. Deus colocou um casal no Jardim do Éden, não é verdade? É verdade. Deus ordenou que a natureza alimentasse aquele casal, não é verdade? Ele disse: é verdade. Até hoje tem 7 bilhões de pessoas e já vieram bilhões e bilhões, e até hoje a natureza alimenta essas pessoas, não alimenta? Ele disse: alimenta. Eu falei: alimento, a natureza produz alimento suficiente para alimentar todas as pessoas existentes no planeta Terra. Falei para ele: não é verdade? Ele disse: é. Agora me responde, por que então essas 7.000 pessoas estão morrendo de fome? Por quê? Aí ele ficou pasmado, calado. Se a natureza produz alimento para todos, por que tem gente com fome? Aí ele disse: o homem quem causa disso. Eu falei: então não é Deus, meu irmão. Deus fez o maior trabalho. Deus criou o planeta, criou as árvores, semeou as árvores, os frutos para nós comermos. O dever do homem era somente colher e distribuir. Mas a natureza
tem capacidade de alimentar a fome do homem, da humanidade. Mas a natureza não tem capacidade de alimentar a ganância da humanidade. A ganância. É esse o parênteses que eu queria colocar. Eu vou fechar essa parte. Senhor pastor? Não. Deus cuida dos animais. Você está entendendo, compreendendo tudo? Amém. Eu vou fechar esta parte com a expulsão deles do jardim, que não vai dar para falar tudo hoje. Então, irmãos, o homem vai receber a sentença, e os homens, não pensa que nós escapamos, não. E disse o Senhor, vamos repetir: porquanto deste ouvidos à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor, olha aí, comerás dela todos os dias de tua vida, espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Aqui, preste atenção, foi o primeiro pacto de alimentação que Deus fez com a humanidade. Era para comer o que aí, gente? Erva, né? Então o homem, não é que eu sou contra comer carne, depois vocês vão ver lá em Gênesis capítulo 8. O homem foi feito originalmente para comer plantas, orgânico. Mas com a perversão do pecado, e aí o homem começou a comer animais, aí depois Deus fez um segundo pacto de alimentação. Isso nós vamos falar mais na frente. Aí ele disse aqui, no verso 19, no suor do teu rosto comerás o teu pão, trabalhar, o salário, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então ali a morte entrara. Agora você vai prestar atenção numa coisa. Adão morreu ali, não morreu fisicamente. Preste atenção. Eles estavam no paraíso, Adão e Eva. Não havia morte, eles estavam vivendo a eternidade. Ali não havia morte, não havia enfermidade, não havia pecado, não havia nada. Por que as pessoas pecam e desobedecem a Deus? Porque elas não morrem instantaneamente. Quando a pessoa comete um pecado, Deus não dá uma chicotada nela, Deus não dá um beliscão, então ela não sente dor. Ela acha que não está tendo punição para aquilo, mas tudo aquilo está sendo computado. Adão não morreu fisicamente, Adão foi morrer com 930 anos de idade. Jovem ainda, né, Moisés? Mas ali a sentença de morte foi dada a ele. Para quem estava na eternidade, 900 anos não é nem um dia, sabia disso, irmãos? Você sabia? Que para quem está na eternidade, 900 anos não dá nem um dia. Pedro disse que um dia para Deus, que 1000 anos para nós é como um dia para Deus. Então Adão não viveu nem um dia. Morreu. Estão entendendo? Então ele vai expulsar aqui, ó. Verso 21. Como eles descobriram que estava nu? Primeiro eles cozeram para si folha de figo. Aí você vai entender a redenção agora. Eles cozeram para si folha de figo. Eles quiseram se cobrir, espiar o pecado pela uma maneira humana, pela uma visão humana. Foi a mesma visão de Caim lá na frente, você vai ver. Por folhas, por orgânico, plantas, não. Ó, a primeira roupa foi Deus que fez aí, irmãs, ó. Deus foi alfaiate. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, ó. Cordeiro, Deus matou um cordeiro, mostrando para eles que a remissão, a redenção daquele pecado viria pela morte do Cordeiro de Deus que viria lá no Calvário. Aleluia. Mas vamos chegar lá. E então disse o Senhor:
Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma, e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou para fora do paraíso, do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado o homem fora, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada, e andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Nunca mais o homem pôde voltar, nunca mais. Pelo pecado de Adão, pela queda de Adão, nós entramos na condenação, entramos na morte. Mas pelo Calvário, aleluia, nós temos a oportunidade de voltar a ter companheirismo com Deus através da redenção. E em Cristo voltarmos para o paraíso, para o Éden. Amém? Coloque-se de pé um momento. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos nesta noite, mais uma vez, Pai, pela revelação da tua poderosa palavra. Ajuda este povo nesta noite, ajuda essas pessoas, Senhor, que elas possam entender a palavra, crer e obedecer, e entrar em Ti, Senhor, porque é o único local de salvação. Não é em uma igreja, não é na maior igreja, mas é na Tua palavra. É aonde nós podemos ter a redenção, a segurança de vida eterna. Abençoa estas pessoas nesta noite, pois nós te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, sentados um pouco. No próximo culto que nós estaremos aqui, nós vamos continuar. Nós só começamos. Só deu para ler 2, 3 versículos, né, irmão Pablo? Vocês gostaram? Então, no próximo domingo nós não estaremos aqui, estaremos em Cuiabá participando do encontro estadual de pastores, mas no outro nós estaremos aqui. Mas vocês venham assistir ao vivo e nós continuaremos falando nesse assunto. Que Deus abençoe, pastor Milton.